Pode começar, Alex. Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma live do projeto. Vamos trocar uma ideia, lives da Biblioteca do CETENS, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em Feira de Santana. Nossos convidados de hoje são os ciganos da etnia Calon. Então vamos lá. Tarcísio Cruz, historiador e autor do livro Ciganos Calon, História, Trajetória e Cultura, da editora Novas Edições Acadêmicas. E para mediação dessa live, nós estamos convidando o Dr. Juscelio Dantas, professor da UF, que eu vou passar agora a palavra. Microfone. Ativa o microfone aí. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde a todos que estão assistindo essa live. Uma honra estar aqui. Gostaria de agradecer o convite ao Fábio, que é o coordenador da Biblioteca do CETENS, e parabenizar pela iniciativa de estar fazendo uma série de lives em comemoração ao Dia Nacional do Livro, que é no dia 29 de outubro. É uma iniciativa muito interessante. Nós sabemos que os livros têm como função transmitir conhecimentos, enriquecer as pessoas culturalmente, divertir, relaxar, e além de outras coisas, ser uma boa companhia também para todos nós. Então, parabenizo a Biblioteca do CETENS, na pessoa do Fábio, pela iniciativa, e vamos tentar falar um pouco do povo cigano aqui, né? O Tarcísio é historiador, como o Fábio já mencionou, e ele é quem vai falar um pouco mais sobre o povo cigano aqui. Falar um pouco do seu livro, o que ele escreveu nesse livro, o que é importante se conhecer um pouco mais da cultura cigana. Tem um ditado que diz que ninguém conhece todas as particularidades de sua cultura, e mais ainda da cultura alheia. Isso é verdade. Então, muita gente conhece a respeito dos ciganos muito do ouvir dizer, do ouvir falar, mas não tem realmente um conhecimento mais pela proximidade com os ciganos. E a gente sabe que tudo isso, essa ignorância, essa coisa de não conhecer efetivamente o povo cigano, gera um certo estigma, gera um preconceito, e nós ciganos lutamos contra isso, estamos tentando diminuir esse preconceito que existe em relação aos ciganos. Dizem que a ignorância gera medo, que gera preconceito e alimenta a discriminação. Esse é um outro dito popular. Então, a ignorância vai gerar o medo, que vai gerar o preconceito e, consequentemente, vai alimentar a discriminação. E acho que essa é a tônica em relação aos ciganos, de um modo geral. Esse preconceito. Primeiro, que consideram os ciganos de uma forma generalista, como se fossem uma família e que não tem uma diversidade, não tem diferenças culturais, não tem nada diferente um do outro. E a gente sabe que as coisas não são assim. Então, é importante para nós informar melhor aos ciganos e aos não ciganos também sobre os direitos especiais e comuns, né, que todos nós temos. Sobre as histórias, sobre a cultura, valores culturais, sobre a problemática cigana mundial, sobre experiências feitas para melhorar a situação cigana no Brasil e no mundo, e algumas soluções encontradas para isso. É claro que numa live só a gente não vai ter condição de falar sobre tudo isso, mas é importante que pelo menos algumas coisas sejam ditas aqui para quem está assistindo conhecer um pouco mais do povo cigano. Para melhor, em 1991, os ciganos representam uma minoria e, como tal, seu destino coletivo depende de boa vontade de outros grupos. Eu acho que não só os ciganos, todas as minorias, né, étnicas. Assim, essas minorias, mais ou menos conscientemente, percebe-se como menor, isto é, como não possuindo direitos totais que lhes permitam optar ou orientar-se nos sentidos mais favoráveis a seu futuro. Então, é aquela coisa, uma mentira dita 1000 vezes termina virando uma verdade.
Então, essa coisa de não considerar os mais as minorias termina levando essas minorias absorvendo um pouco dessa forma desleal de tratar esses povos e comunidades tradicionais. E nós ciganos também nos encontramos nesse pé aí. Então, vou passar agora, sem maiores delongas, a palavra a Tarcísio, que terá aí uma média de 30 minutos para fazer a sua exposição. E depois a gente retorna. É importante nós frisarmos aqui que os ouvintes podem mandar as perguntas pelo chat. A coordenação da live vai estar arrumando essas perguntas para, no final, nós fazermos um debate aqui sobre o tema. Tarcísio, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o espaço concedido por Fábio, o convite dele, né? O coordenador, como ele prefere ser intitulado assim, da biblioteca da UFRB, daqui de Feira, né, do CETENS, e que é uma grande honra estar participando dessa série de lives, né, com temáticas variadas em comemoração ao Dia do Livro, e hoje está aqui apresentando um tema que, para mim, é de um sabor especial, não só por ter sido fruto de minha pesquisa, de uma monografia, né, do meu curso de História, mas também porque dele virou um livro, né? Essa monografia se transformou no livro e por isso eu acho que hoje eu estou sendo aqui convidado para participar dessas lives e apresentar esse tema que fez parte da minha trajetória acadêmica. E como se isso não bastasse, eu também sou cigano da etnia Kalon, então eu escrevo de dentro para fora, não de fora para dentro, e isso acho que tende a enriquecer um pouco mais o debate público e tende a incentivar também, quem sabe, outros ciganos que, assim como eu, que assim como meu pai, decidiram trilhar uma trajetória acadêmica de formação continuada, de, quem sabe, fazer um mestrado, um doutorado e galgar um espaço que, historicamente, para nós sempre foi muito difícil entrar, sempre foi muito difícil nos fazer valer dentro desse momento, dentro desse espaço de universidade. Então, sem mais delongas, né, já me apresentando, para entrar de fato na nossa problemática, do nosso tema de hoje, que são os ciganos de um modo geral, né, primeiro nós temos que destrinchar quem são esses ciganos, e eu digo ciganos no plural, porque não é apenas um povo, mas uma comunidade de povos diferentes, que possuem suas línguas específicas, cada comunidade, cada etnia dos ciganos possui uma língua específica, possui uma trajetória histórica distinta da outra, possui até uma própria noção de mundo e de realidade que é muito diferente entre uma e outra. E, consequentemente, entre os povos ciganos e os povos não ciganos, né? Então, essa multiplicidade étnica dentro dos ciganos é a primeira informação que é preciso assim deixar claro para todos os que estão aí assistindo a gente, porque na literatura popular, no folclore, ou mesmo na mídia, o que é passado é que existe apenas um povo cigano e ele tem uma certa caracterização muito restrita. É o cigano típico, como a gente imagina um cigano na Espanha, com umas mulheres muito bonitas, usando vestidos vermelhos, dançando e tocando violão em volta de fogueiras. Este é apenas um tipo de cigano, uma das etnias específicas dentre as várias outras que fazem parte desse grupo étnico que é grande. Ele tem uma representatividade interessante a nível mundial e no Brasil também. Ele é um dos grupos, apesar de minoritário, sim, em questões quantitativas, mas em termos de representatividade, eu penso que atualmente estamos cada vez mais adentrando os espaços de debate público, como de universidade, como de uma live, como estamos fazendo hoje. Então, essa é a primeira informação que nós temos que colocar em mente, que os ciganos são um povo difuso, não é um povo único com uma única característica. E quem são esses povos ciganos? De onde eles vieram? Né? A pergunta típica que se faz a um historiador: de onde viemos, para onde vamos? Os ciganos eles têm uma origem comum
o que as fontes, nós que somos historiadores trabalhamos com fontes, o que as fontes nos demonstram, nos revelam, é que os ciganos eles têm uma origem comum do norte da Índia, por volta do ano 3000 antes de Cristo. Ou seja, estamos falando também, mais um adendo, de um povo milenar. Muitos e muitos anos atrás se estipula que se originaram os ciganos. Ou seja, podemos dizer que os ciganos são contemporâneos, por exemplo, da civilização egípcia, do período do Médio Império ali, já perto do seu, vamos dizer, ocaso. No entanto, é algo muito antigo no tempo. Então, eles têm uma origem comum que é no norte da Índia, e de lá eles foram expulsos para outras localidades, especificamente para o Oriente Médio, e do Oriente Médio eles se dispersaram em duas ondas migratórias, uma que foi pelo leste da Europa e a outra que foi pelo norte da África. E a que foi pelo norte da África vai até a Europa novamente, pelo Estreito de Gibraltar, né, alcançando a Península Ibérica, onde estão hoje Portugal e Espanha. Mas por que eles foram expulsos da Índia? O que as fontes nos mostram? Primeiro temos que entender, basicamente, a conformação social, étnico-social do Estado indiano, né, da nação indiana. Os indianos eles estão divididos não em classes econômicas, mas em classes étnicas, socioetnitárias. O que isso quer dizer? Que lá, independentemente da sua condição financeira, se você nasceu em uma determinada casta, não é nem classe o conceito correto, é uma casta. Se você nasceu em determinada casta, independentemente de você ter uma condição financeira boa ou ruim, você nunca deixará aquela casta. É como se fosse algo preso no seu sangue. É uma marca que você carrega. Então, lá só existem duas castas. São os Dalits e os Brahmins, né? São duas classes distintas e que, a partir do momento do nascimento do indivíduo, em uma ou outra dessas classes, ele deverá, vamos dizer assim, ele será reconhecido até o fim de sua vida como pertencente a ela. Então, veja bem, só existem duas lá na Índia. Os ciganos, eles eram um grupo estranho, um grupo que não fazia parte nem da primeira e nem da segunda. Logo, como um grupo minoritário e estranho, o que as fontes nos demonstram é que eles foram expulsos de lá. Eles foram expulsos, ocasionando uma espécie de diáspora semelhante à diáspora judaica. Não com as mesmas proporções bíblicas, né? Mas com proporções que são muito, vamos dizer assim, assinaladas dentro da trajetória histórica de um povo, né? Um povo inteiro saiu praticamente de um país e se dispersou pelo mundo. Então, esse povo cigano, esses povos ciganos, né, chegaram ao Oriente Médio, onde se bifurcaram em duas ondas, como eu falei anteriormente, uma que foi pelo leste da Europa e a outra que foi pelo norte da África. A que foi para o leste da Europa, essa nós conseguimos catalogar como uma etnia de nome hoje Rom, ou Romani. Essa etnia, ela é a mais tradicional do ponto de vista folclórico, do ponto de vista midiático, do ponto de vista daquilo que nós entendemos como é um cigano, mesmo que do ponto de vista estereotipado. É o cigano típico da Espanha, ou do leste da Europa, da Romênia, daquela região lá. Esse cigano é aquele mais tradicional, aquele que todo mundo vê e enxerga, nossa, aquilo é um cigano. Você identifica pela roupa, pela dança, pela culinária, pela forma de se comportar. Esse é o povo Rom, o povo cigano que foi pelo leste da Europa, na sua diáspora. O povo que rumou pelo norte da África, esse a gente denomina como povo Calon. Esse povo Calon, da qual eu faço parte, da qual meu pai faz parte, da qual a família toda de meu pai faz parte, e boa parte dos ciganos no Brasil, principalmente no Nordeste, faz parte. Esse povo cigano Calon, ele foi pelo norte da África, chegando até a Europa Ocidental, pelo Estreito de Gibraltar, onde estão hoje localizados Portugal e Espanha. Esse povo cigano Calon chegou ao Brasil através das grandes navegações, quando Portugal ele conquista territórios ultramarinos aqui na América do Sul, e vieram para cá como degredados, na condição de párias da sociedade luso-portuguesa. Então, assim que chegavam aqui, eles também, como na condição de degredados, também na condição de perseguidos pela Inquisição da Igreja Católica, eles também não tinham uma outra forma de sobrevivência que não
aquela que todos nós nos acostumamos a vermos no cigano, que é um povo nômade que vive basicamente do comércio, da troca de animais de carga, da troca de utensílios domésticos, enfim, um povo eminentemente comercial. Essa é a trajetória do povo Calon. O povo Rom, ele chega também ao Brasil, só que no momento muito posterior. Apenas no século XIX, veja bem, a colonização brasileira, ela ocorre no século XVI, 17 para ser de uma forma mais intensa, a colonização portuguesa aqui, quando chegam os primeiros calons. No século XIX, ou seja, quase 300 anos depois, vão chegar os primeiros povos Rom, aqueles que estavam no leste europeu, até na região da Europa Central, ali mais ou menos. E como eles vieram? Eles vieram através da onda migratória promovida pelo governo brasileiro na época, pós libertação dos escravos negros das lavouras de café e de açúcar no Brasil. Então, havia necessidade de uma mão de obra e foi para isso recrutado com dois intuitos, tanto o de conseguir mão de obra para trabalhar nas lavouras, como no intuito de realizar um embranquecimento na população brasileira. Existiam essas duas preocupações no momento. E nessa toada vieram os imigrantes italianos, os imigrantes alemães, os imigrantes até os japoneses, os asiáticos, né? Então, essa história que a gente vê mesmo no período do colégio, né, da onda imigratória dos italianos, principalmente no interior de São Paulo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem muito alemão lá também. Os ciganos Rom, como são daquela região ali da Europa Central, Europa Oriental, eles vieram em conjunto dessa onda migratória e estabeleceram assentamentos no sudeste do Brasil, sul e sudeste. Então, percebam como está a conformação das etnias ciganas aqui no Brasil. No norte e no nordeste, onde houve a colonização portuguesa no primeiro momento, vieram os ciganos Calon, aqueles mesmos ciganos que foram pelo norte da África e chegaram em Portugal. Não à toa foram os primeiros a virem para o Brasil. Em um segundo momento, no século XIX, nas ondas migratórias em busca de mão de obra para trabalhar nas lavouras de café e com o objetivo de embranquecer a população, realizar um processo de eugenia racial, vieram os outros imigrantes de origem Rom, ou Romani, que são os ciganos Rom. Eles estão aqui na região sul e sudeste, principalmente no Paraná, em São Paulo, no estado do Rio de Janeiro também, uma comunidade consistente de ciganos Rom estão lá. Então, essa é a conformação geográfica dos ciganos aqui no Brasil. No mundo, eles estão mais marcadamente notados na Europa. Além do Brasil, nós temos ciganos na Europa. E na Europa continua a conformação, como eu expliquei antes. Na Europa Ocidental, Portugal e Espanha, nós temos maioria de ciganos Calon, uma porcentagem relevante de ciganos Rom no estado da Andaluzia, na Espanha, e no leste europeu também ciganos Rom, Romênia, Ucrânia, Hungria, são países onde o assentamento de comunidades Rom é mais acentuado. Então, esse é o panorama hoje mundial, como nós entendemos os ciganos, o que as fontes nos demonstraram para que eu possa estar aqui falando e explicando essa situação para vocês. Mas então, essa é a contextualização que eu posso fazer nesse primeiro momento para mostrar como os ciganos hoje estão organizados em sua estrutura mundial, dentro dos países. Agora, adentrando numa questão mais identitária, de trajetória e cultura dos povos ciganos, nós temos que demarcar algumas diferenças entre esses ciganos Calon e entre esses ciganos Rom. Os ciganos Calon, da etnia da qual eu faço parte, eles possuem uma conformação étnica identitária muito diferente daquela conformação dos ciganos Rom. Em que residem essas diferenças? Principalmente na língua. A língua do povo Rom é diferente da língua do povo Calon. E esse é o maior indicativo que nós temos para perceber em que nível de diferenciação uma cultura conseguiu chegar da outra. A língua é o marcador principal que nós temos para definir toda a história de um povo, de uma nação, eventualmente. A língua é esse marcador, dentro da antropologia, é o marcador talvez o mais importante que nós temos. E ele é o que é verificado na bifurcação das duas etnias, das duas principais etnias, que é o Rom e o Calon. O Calon, ele professa, né, o dialeto ou a língua Xibe, enquanto o Rom professa o dialeto ou a língua, né, como preferem também, a língua Romani. São línguas, é bom que se diga,
principalmente a língua Calon de ágrafa. Nós não temos um alfabeto específico, é uma língua que foi criada e perpetuada através da oralidade, passando de pai para filho e assim por diante. Da mesma forma, a língua Rom. A língua Rom ela já possui, no entanto, algumas similaridades de fenotipos com o sânscrito da Índia. A língua sânscrita da antiga Índia, ela tem uma certa proximidade com a língua romani. Então, eles conseguiram, por esse sentido, por essa explicação, permanecerem mais interligados culturalmente com a Índia. Enquanto o povo Calon não. O povo Calon ele se diferenciou mais a ponto de não termos mais essa identificação com a língua Xibe diretamente com a língua do sânscrito, né? Do sânscrito antigo na Índia. E por consequência disso, eles têm uma conformação até mesmo visual das roupas, das vestimentas e da forma como se comportam bem diferente dos ciganos Rom. Os ciganos Calon, eles são historicamente, eles têm uma trajetória mais empobrecida, sempre foram um povo praticamente miserável, à margem completa da sociedade. O cigano Rom, embora ele também sofresse dos preconceitos, ele foi um cigano, talvez por ter ido logo pelo leste da Europa, né, no momento em que, posteriormente, o florescimento do mercantilismo na Europa e de outros movimentos, de outros contextos históricos que favoreceram o acúmulo de capital, talvez por conta disso, eles puderam se diferenciar dos povos Calon e terem uma condição financeira mais favorável. Então, os ciganos Rom, historicamente, eles são os ciganos mais financeiramente mais favoráveis do que os ciganos Calon. São ciganos mais ricos, por assim dizer. E talvez por essa facilidade econômica, eles puderam permanecer mais fortes e identificados na sua cultura. Não cederam tanto espaço, não cederam tanta... não se miscigenaram tanto, a palavra mais correta talvez seja essa. Eles não se misturaram com outras culturas da forma como os Calon se misturaram, no sentido de que, para eles, para os Calons, foi uma necessidade a mistura, o trato com o comércio com pessoas diferentes, de outras culturas, a necessidade de estar sempre na interlocução com comunidades por onde eles passavam. Então, esse cenário foi mais propenso para que os Calons se misturassem, se miscigenassem mais, enquanto que os povos Rom, eles permaneceram com a sua característica mais autóctone, mais intrínseca dentro da sua comunidade. Não sofreram tantas interferências externas. Embora, evidentemente, é impossível que nós pensemos uma cultura, um grupo étnico identitário que permaneça o mesmo, homogêneo, do início de sua história até o final. É óbvio que isso não aconteceu, nem com o Rom, nem com o Calon. Mas com o Calon, isso foi muito mais acentuado, essa mistura, essa miscigenação. Então, esse é o segundo momento em que eu trato das diferenças específicas entre os povos Calon e os povos Rom, na questão histórica de trajetória e na questão cultural e identitária. Tentando entrar um pouco no tema do meu livro, né, que também envolve essa questão dos ciganos, mas já da parte dos ciganos Calon, eu gosto de abordar também o aspecto religioso. Muitos pensam que os ciganos eles são uma religião, e na verdade eles não são uma religião. Os ciganos eles são um grupo étnico, vários grupos étnicos, na verdade, né? Como eu estou apresentando aqui para vocês. Dentre eles, nós temos os ciganos Calon, que é um grupo étnico muito específico aqui do Nordeste, e que, dentre a sua religiosidade, esse é o conceito mais correto para se apresentar aqui na live, a religiosidade do povo Calon ela é uma religiosidade difusa. O povo Calon ele sempre teve uma religião a depender do momento em que eles estavam vagando pelos territórios por onde passavam. Então, é possível nós termos ciganos Calon que são, na verdade, islâmicos, é possível existir ciganos Calon católicos, como foi até muito tempo atrás, até um pouco tempo atrás, na verdade, como temos ciganos Calon também evangélicos, já convertidos. Então, engana-se quem pensa que o cigano é uma religião. Na verdade, o cigano é uma etnia, e dentro de uma etnia você pode ter uma conversão direta para várias religiões diferentes. O cigano Calon é um desses casos típicos aqui no Brasil. É um povo que se miscigenou e que se aculturou religiosamente, do ponto de vista religioso, a outras formas de identificação que não a dele. Nesse sentido, é interessante nós pensarmos como um paralelo para esse momento de transformação religiosa do cigano Calon, o período de cessação da sedentarização.
O que isso quer dizer? Sedentarização é quando um povo ele se assenta em alguma terra, em um território, e nele fica. Não possui mais nenhum tipo de intenção de se mudar. Deixa de ser nômade. A tendência moderna atualmente é o cigano cada vez mais deixar de ser nômade, deixar sua característica nomadista para priorizar a necessidade de se fixar no território. Então, de uns 15, 20 anos para cá, é algo bem recente, os ciganos estão cada vez mais se sedentarizando, e essa sedentarização, como eu aponto um pouco no meu livro, com as fontes escolhidas, né, com entrevistas que eu pude fazer com vários ciganos aqui da região de Salvador, da Grande Salvador, essa sedentarização tem ocasionado uma série de mudanças culturais, mais ainda, mudanças mais intensas do que aquelas que eu já tinha apresentado para vocês, que era inerente do povo Calon se misturar, mas com a sedentarização isso tem promovido vamos dizer assim, uma transformação ainda maior. E é perceptível isso, o elemento mais claro que fica para a mostra de todo mundo é a religião. O cigano Calon ele era eminentemente católico. Tudo bem que não era um catolicismo tradicional, não era um catolicismo de ir na igreja e de se batizar e de fazer a primeira comunhão, de fazer parte daquela ritualística típica da igreja católica. No entanto, era um catolicismo do ponto de vista santorial, ou seja, aquele catolicismo que a pessoa diz que é católica, porque acredita no Deus, nesse caso, no Deus católico, e nos santos que a religião católica traz para dentro do seu panteão, vamos dizer assim, de entidades que merecem e que residem à fé das outras pessoas. Então, os ciganos Calon, eles tiveram essa trajetória sempre muito apegada ao catolicismo santorial. No entanto, com o período de sedentarização, é muito interessante notar isso, eles cada vez mais estão se convertendo para as religiões de matriz evangélica, o chamado milenarismo, né? Que é as religiões, vamos dizer assim, evangélicas, que estão mais identificadas, por exemplo, com o neopentecostalismo, né? Com igrejas como Universal do Reino de Deus, a própria Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, é muito comum cada vez mais os ciganos, muitas vezes até a despeito de suas identidades próprias, deixarem elas em prol dos ditames da nova religião, do que os pastores estão pregando como um código moral a ser seguido. Cada vez mais isso tem acontecido e a sedentarização dos ciganos tem sido o mote principal, talvez no meu modo de entender, com base nas fontes que eu colhi ao longo de minha monografia. Esse tem sido o principal fator que tem ocasionado a transformação religiosa dos ciganos Calon aqui na Bahia, e eu acho que no Brasil e no mundo como um todo. O avanço das religiões neopentecostais, elas não têm sido apenas dentro da comunidade cigana. O Brasil como um todo, ele tem sofrido não, mas ele tem visto um avanço cada vez maior das religiões de matriz neopentecostal, milenaristas, né? Aquelas que vieram dos Estados Unidos para cá. Tanto que o povo brasileiro hoje, talvez a maioria não seja mais católica, a maioria hoje talvez seja já de brasileiros que professam a religião ou outras religiões cristãs, mas que não a católica. Com os ciganos isso tem ocorrido também, através da sedentarização. Outro elemento interessante que é possível perceber com essa sedentarização dos ciganos é a necessidade de construção de casas. É uma coisa muito básica, né? Talvez possa parecer estranho apresentar isso para vocês, mas os ciganos eles viviam em barracas enquanto eram nômades e cada vez mais a necessidade está em construir casas. Só que essas casas que os ciganos constroem, elas possuem uma conformação, uma espécie de geografia interna muito, muito engraçada até certo ponto, porque simula o que era uma barraca. O cigano ele não tem essa concepção de casa aos moldes burgueses, como foi pensado o conceito de casa, de residência. Aquela coisa com uma varanda na frente, você tem um cômodo específico para as crianças dormirem, um cômodo para o casal, você tem a sala de estar para receber visita, você tem os banheiros, né, separados. Não. O cigano ele constrói a sua casa, talvez ainda muito preso àquele sentimento da barraca. Então você tem a garagem, quando você entra numa casa do cigano, às vezes a garagem vai dar na cozinha. Às vezes o quarto é maior do que a sala, talvez não seja exatamente uma sala, a sala talvez seja na varanda, e a sala talvez seja pequena, perto da varanda. Os quartos também não possuem uma conformação que deixa bem claro de quem é quem o quarto naquele espaço.
Então, lembra muito a conformação de uma casa, só que ou de uma barraca, de uma tenda, só que de tijolos, de paredes, de concreto. É muito interessante perceber que, por mais que eles estejam cada vez mais se sedentarizando, alguns resquícios de sua tradição, até na conformação de suas casas, permaneceu. E esse exemplo é um dos que demonstram isso. É muito comum também os ciganos, mesmo morando em casas, morarem sempre juntos, um vizinho ao outro. Ou quando não são vizinhos, construírem uma espécie de muro dentro de um terreno, fechar o terreno, murar o terreno inteiro, e dentro desse terreno você ter várias casinhas de famílias ciganas que fazem parte de uma mesma comunidade. Seria uma espécie de tribo moderna, né? Ao invés de você ter uma tribo com ocas, né, como a gente imagina as tribos nativas dos índios aqui no Brasil, você tem um terreno fechado, murado, e dentro do terreno você tem várias casinhas ali dentro. Então, a própria noção de privacidade para o cigano é diferente da noção de privacidade que nós construímos ao longo do tempo. Eles não possuem essa coisa de cada um ter o seu espaço reservado, onde você pode fazer suas coisas sem ninguém te ver e sem ninguém saber o que você está conversando. Não. Ainda tem essa coisa mesmo grupal, da comunidade, do coletivo. É muito difícil nós pensarmos num conceito de privacidade para as comunidades ciganas. Isso também é um ponto interessante que eu abordo que eu abordei na minha monografia e que está também no livro que eu escrevi. Outro detalhe interessante para ficar dentro desses aspectos culturais que são perceptíveis, que são visíveis, é a cerimônia do casamento, talvez a principal. A tradição de casamento cigano, ela é famosa, acho que extrapola os limites das comunidades, né? Todo mundo já ouviu falar do casamento cigano como uma festa de proporções estratosféricas, em que você tem muita comida, você tem muita música, você tem muita gente, você tem muita zoada, muita coisa mesmo acontecendo ao mesmo tempo, e muito desperdício também, de comida principalmente. Quem tiver a oportunidade de ir a um casamento cigano saberá muito bem do que eu estou falando. E é interessante isso porque é uma tradição que permaneceu ainda intacta nesse sentido. Só modificaram alguns aspectos, poucos é verdade, mas alguns aspectos que demarcam o momento em que estamos, de um contexto contemporâneo de tecnologia. Então, antigamente os casamentos eram em barracões. Hoje em dia, os ciganos com mais condição financeira, é verdade, né, conseguem alugar espaços dentro de clubes para organizarem as festas. No entanto, a pompa da festa permanece a mesma do que era antes para o que é agora, guardadas as devidas proporções, com seus tempos históricos, o antigo e o presente. Mas a questão de valorização do luxo, a valorização do status social dentro de uma cerimônia de casamento permanece. A família que faz parte a noiva, ou seja, o pai da noiva, a família da noiva, ela ainda tem uma necessidade de demarcar sua posição de status dentro da comunidade cigana, e o momento que ela pensa e que vê essa oportunidade para aflorar cada vez mais isso é no casamento. Então, como quem financia a festa do casamento é o pai da noiva, né, a família da noiva, esse é o contexto favorável que eles têm para demonstrar toda a sua pujança, a pujança de sua família. Então, eles contratam bandas de renome, às vezes até nacional. Tyrone Cigano, por exemplo, ele é comum tocar em cerimônias de casamento de ciganos. Então, são cachês altos, né? Então, eles contratam bufês muito caros, as roupas das ciganas também, muito da noiva, então nem se fala, com muito ouro, muita joia. Então, esse é o momento de demonstrar para a família do noivo e para as outras famílias da comunidade cigana daquela região o quanto ele tem um poder naquele momento, o quanto ele tem um status de predominância na sociedade dentro da comunidade cigana. Então, o casamento, ele é muito mais, eu inclusive abordei isso no livro, o casamento ele é muito mais uma cerimônia de exaltação da cultura cigana do que um casamento em si. O casamento termina sendo o segundo plano, o terceiro, quarto, quinto plano, na verdade. O casamento, a noiva que chega no altar e que o padre ou o pastor casa, isso dura o quê? 10 minutos, 15, talvez no máximo meia hora, porque o resto do dia inteiro é a festa. Então, o que eu pude perceber através dessas observações, e por já ter ido a muitos casamentos ciganos em minha vida, é que o casamento ele não é, na verdade, uma festa de casamento, é uma festa da ciganidade. É o momento em que o cigano encontra para valorizar a sua identidade cultural e para demarcar um espaço de poder perante outros semelhantes, outros ciganos daquela região.
é muito interessante isso, e eu acho que talvez as perguntas terminam sendo sempre voltadas para esse assunto do casamento. Então, por isso eu escolhi esse tema dentro da temática principal para destrinchar um pouco mais, porque é uma experiência realmente marcante, é uma experiência única e que seria muito bom que todos pudessem, um dia na vida, frequentar um casamento cigano para saber como é a experiência desse casamento. Aí, detalhe, inclusive, mesmo para os ciganos convertidos, né, os ciganos que estão, vamos dizer, em religiões evangélicas, o casamento ainda ele tem uma importância. Esse casamento cigano, mesmo que por algumas vezes pode ser que rompa as tradições dessa igreja, vamos dizer, neopentecostal, mas o cigano ainda continua, mesmo aquele convertido, ele continua mantendo essa tradição de valorizar o casamento, de gastar muito, de bebida, e comida, e muita festa, com música, vamos dizer, profana para o entendimento da igreja. Então, é algo que ainda eu penso que para modificar essa identidade do casamento vai demorar muito tempo. Eu acho que fatalmente um dia vai acontecer, porque o processo de sedentarização desses ciganos, como eu abordei antes, cada vez mais tem promovido mudanças que, num primeiro momento, a gente não percebe, porque não são claras, não são cristalinas, a gente não pode vê-las acontecendo. No entanto, a longo prazo, a história, o tempo, o fio da história é inexorável. A gente não tem como dimensionar o poder de transformação que uma situação, um contexto como esse pode causar a longo prazo dentro das comunidades ciganas. Eu estou vendo aqui que eu já falei mais ou menos meia hora, né, mais de meia hora, na verdade, e eu creio que dentro da temática principal eu consegui resumir bastante a minha fala para demonstrar em vários momentos a trajetória histórica, né, de surgimento dos ciganos, como eles se espalharam pelo mundo, como eles chegaram ao Brasil, como eles são povos diversos, como são comunidades distintas, né, com línguas específicas, e como eles são conformados culturalmente, dando ênfase aqui para a minha situação, né, do cigano Calon, que é o que eu estudei e que é inclusive o tema do meu livro, e que por conta disso eu pude adentrar mais na situação dentro do casamento, que são situações, são eventos praticamente, né, dentro dos ciganos que eles valorizam muito, e sobretudo agora a sedentarização e a conversão deles para religiões de matriz neopentecostal. Então, eu penso que minha apresentação ela tem um resumo bem interessante nesse ponto, e acho que agora seria interessante deixar aberto o espaço para quem quiser fazer perguntas, né, para que a gente possa até responder, porque muitas vezes a nossa fala termina sendo complementada por perguntas. A pessoa pergunta e direciona para o que ela quer saber e termina lembrando a gente de falar mais alguma outra coisa. Então, como eu já falei bastante aqui, mais de meia hora, eu acho que é interessante deixar o espaço aberto para quem quiser mandar pergunta, fique à vontade. Gostaria de adquirir um livro. Agradecer também ao pessoal aqui que está me elogiando, muito obrigado. Agradecer a Jéssica aí, mandando assunto. Obrigado, Isa. Realmente é um tema que ainda é muito pouco discutido dentro da universidade, dentro da academia, mas eu acho que cada vez mais ele tem sido debatido. De uns 5, 10 anos para cá, a tendência é de que os ciganos cada vez mais tenham uma importância maior em currículos escolares, em próprias discussões da academia. A Isa, como adquirir o seu livro? Olha, ele está à venda no site da Novas Edições Acadêmicas, que é da editora. Só que eu não sei exatamente como está o valor dele, porque eu não tenho controle sobre isso. No contrato que eu fiz na época para publicar, eles só estipularam que, a partir de determinada quantidade de vendas, caso meu livro alcance, ele teria um valor, se eu não me engano, reduzido pela metade. Mas eu tenho que verificar como é que está a situação. Mas na Novas Edições Acadêmicas, no site deles, tem esse livro à venda. O problema é que tá em euro, porque como é uma editora europeia, o livro está em euro e acho que por isso talvez no momento seja bom esperar para não comprar tão caro, porque o euro hoje em dia está bem mais caro que o dólar. Mas assim, ele está lá no site das Novas Edições Acadêmicas. Aí você pode, se quiser adquirir ele, é por lá mesmo. Obrigado aí ao Odaí, que está mandando parabéns, muito obrigado.
Assim, falando ainda sobre essa questão, né, da importância dos ciganos hoje em dia nos debates dentro da universidade, eu pude presenciar isso com muita satisfação, porque eu, quando entrei na UFES, na minha época de estudante, eu não me identifiquei logo de cara como cigano. Eu fui, ao longo do tempo, né, depois que eu decidi que iria fazer uma monografia com temática dos ciganos, que eu me identifiquei, não, eu sou cigano e eu quero pesquisar o povo cigano. Encontrei uma orientadora excelente para isso, professora Elisete, né, lá da UFES, ela é inclusive coordenadora também do mestrado, e isso me ajudou muito nesse processo de escrita da monografia. E cada vez mais, eu acho que daqui, quem sabe uns 5, 10 anos, não, 5 anos talvez, é possível que já exista até um núcleo de pesquisa voltado só para cigano na UFES, porque eu não é querendo, vamos dizer assim, tirar onda, mas acho que depois do meu momento de fazer minha pesquisa e de apresentar ela, eu pude perceber que tem muita gente engajada agora, dentro da historiografia, a pensar o cigano, né? Porque das minorias que são pesquisadas na historiografia, nós temos sempre os índios, os quilombolas, né? E os ciganos nunca tiveram essa ênfase. Tanto que eu acho que minha orientadora me contou que, dentro dos historiadores, acho que eu fui o primeiro, a nível norte e nordeste, a fazer uma monografia com os ciganos. Então, só para vocês terem uma noção de como o nosso povo ele é muito esquecido. Mas assim, eu tenho esperança de que isso tenda a modificar a partir do segmento dos anos aí, com a cada vez mais importância que a gente está tendo. Ok, Tarciso. Muito obrigado aí, Tarciso, pelo esse primeiro momento. Eu vou agora fazer algumas considerações em relação à temática e logo em seguida a gente vai abrir novamente aí para que as pessoas possam interagir, fazendo suas perguntas e assim você poder responder. Eu gostaria de falar duas coisas ainda aqui que Tarciso comentou sobre a questão da vinda dos ciganos para o Brasil. Nesse momento que os ciganos vieram para o Brasil, os primeiros que chegaram aqui, os Calons, em 1574, pelo menos é esse o registro oficial que temos, os ciganos vieram em degredo e com ordem expressa do rei de Portugal de que eles não fossem deixados conviver juntos, ou seja, tinham que chegar na colônia e ser colocados para distantes um do outro, para que a cultura fosse diluída, para que assim os ciganos não pudessem levar adiante a sua cultura. Esse nomadismo dos ciganos, muita gente pergunta se é uma coisa... É porque o cigano gosta mesmo, o cigano gosta de ser nômade, é uma vida que o cigano aprecia, etc. Pode até ser, eu mesmo gosto, eu gostava também um pouco da vida nômade, quando eu era nômade até meus 15 anos, mas ela é muito cansativa, é uma vida muito, muito agitada, muito... que a gente depende muito de favores de outras pessoas, seja um local para acampar, seja a polícia que está sempre no calcanhar, punindo, expulsando, ou o proprietário do terreno que não deixa, a prefeitura que vai também expulsar os ciganos. Então, na verdade, o que acontecia muito com os ciganos nesse período aí era o nomadismo, o cigano era nômade compulsoriamente, ou seja, não era por vontade própria. O comércio também que os ciganos faziam com animais, muitas vezes, naquele local onde eles estavam, o comércio já não tinha mais como ser levado adiante, porque estava esgotado. Então, mudava-se de município para tentar arranjar outro centro comercial para o comércio com os animais. Então, era o nomadismo compulsório. E quando os ciganos vieram para cá, para o Brasil, já aí no século XIX, que Tarcísio se referiu aos ciganos Rom, principalmente, eles vieram para cá, mas não foi porque o governo brasileiro pediu ou queria que os ciganos viessem para cá. Muito pelo contrário. Existem dois decretos de 1934 e 1938 que foi publicado por Getúlio Vargas, dizendo expressamente que eram proibidos os ciganos de virem para o Brasil. Então, eram ciganos, prostitutas e tinha uma série de outros indivíduos lá que estavam entre eles aí os ciganos
que eram indesejáveis. Então, nesse momento, os ciganos que vinham nos navios para o Brasil, eles não vinham identificados como ciganos, vinham como europeus. E chegavam aqui como europeus, desciam e iam trabalhar na lavoura, da mesma forma que todos os outros europeus que chegavam. Mas se por algum motivo os ciganos fossem identificados como tais no navio, quando eles chegavam no Brasil, nem descer do navio desciam. Foi o que aconteceu, por exemplo, em 1936, quando um navio que veio de Portugal com ciganos da Polônia e também da Grécia, os ciganos nem desceram do navio, tiveram que voltar com o navio para Portugal. Então, são essas coisas, pelo menos, que a gente tem que lembrar. Uma outra coisa, muitas vezes, quando a gente está falando aqui cigano, a gente não está falando de uma forma genérica. Tarcísio está delimitando aí o espaço, que muito do que ele está comentando é em relação à etnia Calon, certo? Existem outras etnias do povo cigano que agem de forma diferente. Os ciganos, por si só, eles gostam muito de festa, são muito festeiros, mas eles têm características diferentes culturalmente, a língua é diferente também. Então, a forma de se vestir, até entre os próprios ciganos calons, aqui no estado como a Bahia, por exemplo, que é um estado gigantesco, né? Os ciganos que estão em cada uma das regiões aqui da Bahia têm alguns traços culturais diferentes dos outros ciganos da Grande Salvador. Então, existe uma diferenciação. E essa diferenciação é muito também por absorver muito da cultura da população local onde os ciganos estão convivendo. Então, por exemplo, aqui no Recôncavo da Bahia, onde minha família nasceu, grande parte da minha família, e se criou também, muitos deles aqui, nós temos muitos traços culturais voltados para a cultura afro, por conta da convivência aqui no Recôncavo da Bahia, com esse traço cultural dos afrodescendentes aqui do Recôncavo. Então, tem muitos ciganos aqui na Bahia que professam, inclusive, a fé nas religiões afrodescendentes, por conta desse convívio mais estreito. Eu não estou podendo acompanhar aqui pelo chat as perguntas que estão chegando. Tarcísio, você, por favor, se puder responder as perguntas. Tá, tem uma aqui. Os ciganos de diferentes etnias podem se relacionar? Os casamentos só ocorrem entre ciganos? Geralmente... já anotou aqui, estou vendo. Fabiana Batista, que eu estava lendo nos comentários. Excelente exposição, parabéns. Como você tem percebido a trajetória dos povos ciganos na atualidade? Atualmente eu vejo os povos ciganos como povos em transformação. O sedentarismo, como eu estava falando anteriormente, ele tem proporcionado modificações substanciais dentro da cultura, dentro da forma como eles se identificam entre eles mesmos e entre eles e a comunidade hospedeira, onde eles estão. A principal característica, como eu mencionei anteriormente, de modificação, né, é a religião. Cada vez mais eles têm se convertido para religiões de matrizes evangélicas, né, neopentecostais principalmente. Aquelas de tradição milenarista, né, que tem uma certa perspectiva de promessa de uma vida melhor ainda dentro da terra, né, uma vida melhor material, né, com mais dinheiro, com mais bens. Então, esse tipo de religião tem apegado muito os ciganos Calon atualmente. Acho que os ciganos como um todo, a tendência é essa, né? Sedentarizando-se, você tende cada vez mais a absorver aquilo que está na cultura hospedeira, né? Aquilo que é do local. Quando você é nômade, quando você está, vamos dizer assim, transitando entre vários lugares diferentes, não reside especificamente dentro de um mesmo lugar, você tende a ser mais fechado, você tende a ter uma valorização cada vez maior dentro da sua cultura. Então, acho que esse é o panorama atual que eu vejo, que eu consigo encontrar dentro das comunidades ciganas. Se tiver mais alguma aqui. Outra pergunta. Os ciganos de diferentes etnias podem se relacionar? Os casamentos só ocorrem entre ciganos? Se relacionar no sentido de casamento, olha, eu acho que é um pouco complicado, porque historicamente a gente não teve esses dois povos, no caso Rom e Calon, por exemplo, convivendo juntos. Eu acredito que talvez não, acho que não, porque
as diferenças são um pouco grandes entre uma cultura e outra. No entanto, os casamentos entre ciganos, dentro de uma mesma comunidade, dentro de uma mesma etnia, são a regra praticamente. É muito difícil você ter. A tendência é modificar. Como eu falei, a sedentarização ela tem proporcionado modificações substanciais na cultura. Uma delas é o próprio casamento também, no que diz respeito não à festa ainda, mas no que diz respeito vamos dizer, ao noivo e à noiva. No entanto, nós temos ainda uma situação que é milenar, que permanece ainda, que é o traço patriarcal do cigano. Isso quer dizer o quê? Que a cigana ela tem uma responsabilidade com o matrimônio e com o matrimônio com um semelhante, com o cigano, muito maior do que o homem cigano. Para o homem cigano é mais fácil, mais simples se desvencilhar dessas amarras, entre aspas, culturais e se casar com uma não cigana. Mas para a cigana, eu acho que é muito mais difícil. A tendência é que, como eu te falei, como a sedentarização aumentando, esse processo histórico vai se modificando e você possa ter cada vez mais ciganas se casando com não ciganos. Mas ainda é muito difícil, eu considero complicado ainda, porque existe esse traço patriarcal e existe a responsabilidade por parte da mulher cigana dela carregar a cultura, dela carregar essa identidade. Tanto que é ela, a mulher cigana, que, vamos dizer assim, se veste a caráter. O homem cigano, se você olhar na rua, ele não vai parecer um cigano, ele vai parecer uma pessoa comum. Mas a mulher cigana não, a mulher cigana ela tem uma certa responsabilidade para com a cultura e para com a comunidade onde ela está inserida. Tanto que o casamento ainda é muito debatido, é muito polêmico essa situação dentro das comunidades sobre essa liberdade com quem uma cigana ou um cigano pode ou não se casar, já que são casamentos, na maioria das vezes, arranjados, né, desde criança. Então é uma situação complexa. Oi. Deixa eu dar um pitaco nessa pergunta aí. Esse casamento interétnico entre os ciganos, ele não é muito comum. E por que não é muito comum? Como também tem, digamos, os povos indígenas, geralmente você vê que não tem muito, às vezes tem alguma proximidade entre essas etnias dos povos indígenas e às vezes não. Os ciganos eles estão se conhecendo melhor, esse interrelacionamento interétnico entre os ciganos estão acontecendo agora de uma forma mais efetiva. Mas tem também aquela coisa, a disputa de quem é o mais cigano. O seu grupo cigano Calon é mais cigano porque vive montado de cavalo. Ou então o grupo Rom é mais cigano porque não ensina a sua língua para os outros povos, para a sociedade de um modo geral. Então sempre teve aí um rusga-rusga entre as etnias. Mas eu conheço alguns casos, mas são raros. E como o Tarcísio falou, em relação ao casamento entre ciganos e não ciganos, não é muito comum, mas ele já está começando a ficar, de certa forma, como uma coisa mais comum, mais a exceção fácil. Tá virando regra. Exatamente. Mas é isso. Outra pergunta aí, Tarcísio. Aí, professor, um abraço para o professor Cledson aí, foi meu professor nos tempos de UFES, professor de História da Arte aí, um grande abraço para ele. Ele está mandando uma pergunta aqui. O fato de muitos ciganos estarem se convertendo à religião evangélica não tem contribuído para que muitas tradições ciganas venham a se perder? Eu creio que sim, mas assim, eu não gosto de atribuir uma espécie de culpa para as religiões evangélicas, porque é uma tradição do próprio cristianismo, o que a gente chama de proselitismo, né? O proselitismo é o quê? O você levar a palavra para todas as outras pessoas, independentemente de qual religião ela faz parte. Inclusive, essa é uma tradição, o proselitismo é uma tradição tanto do cristianismo como do islamismo, de que todos podem ouvir a palavra de Deus, no caso do islamismo de Alá, que também é Deus, né? Já o judaísmo não, o judaísmo ele é uma religião voltada para o seu povo, né? Então, ele não tem essa característica proselitista, eles são fechados dentro deles mesmos. Então, tanto que eu acho que, se eu não me engano, para o judeu, você só é considerado judeu se sua mãe for judia. Se sua mãe não for judia, acho que você pode ser no máximo um judeu convertido, mas nunca vai ser um judeu mesmo, o judeu raiz, o tradicional.
Mas, assim, eu penso que sim, a conversão tem podado muitas práticas, principalmente a forma de se vestir das ciganas. Isso tem tido uma interferência muito grande por conta dessa, vamos dizer, entre aspas aqui, invasão das religiões de matriz neopentecostal nas comunidades ciganas. No entanto, existe também uma espécie de ressignificação dessa religiosidade evangélica dentro dos ciganos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tem surgido também pastores que são ciganos e que estão tentando propor uma forma de professar a religião, professar a fé, de modo que não transfigure muito a identidade cigana. Em Cruz das Almas mesmo nós temos um exemplo de um pastor Robelito, né, que ele é cigano, ele se formou pastor, e ele tem uma perspectiva de evangelizar, né, principalmente dentro da comunidade cigana, de uma forma que ela não perca a sua tradição. Então, tem tido também essa espécie de efeito colateral, em que você imagina, no primeiro momento, vai acabar com a cultura do cigano. Acho que a tendência é modificar muitas coisas, mas, em contrapartida, nós temos também situações de ciganos que se converteram e que estão, vamos dizer assim, virando pastores e estão querendo fazer uma espécie de religião cigana. Cigana no sentido não de que haja uma religião cigana, mas uma religião cristã voltada para as tradições ciganas, de forma que não se percam essas identidades. Então, tem tido esses dois lados aí da moeda. Mas eu assim, de fora, falando, analisando o panorama geral, eu diria que a tendência é muito mais, o peso está muito mais forte na transformação cultural, porque são poucos ainda os ciganos que estão, vamos dizer assim, fazendo parte das igrejas e tentando, de uma forma mais amistosa, adequar os costumes com a sua religião. Então, isso a tendência ainda é muito pela transformação mesmo de modificação, a conversão aquela, vamos dizer, a conversão colonizadora, como a gente chama no conceito mais de dentro da história das religiões. É aquela conversão que transfigura completamente a cultura. Eu acho que a tendência maior ainda é desse norte aí, dessa situação acontecer com o tempo. Bem, deixa eu dar um pitaco aqui também de uma outra situação, que nós estamos falando da Semana do Livro, né? E, nesse sentido, nós vamos tocar aqui alguma coisa sobre as publicações sobre ciganos, né? Nós temos registros de obras literárias mais antigas sobre os ciganos, foi do Alexandre José Melo Moraes Filho, em 1886. Então, essa foi a primeira obra que tratou da questão cigana de forma mais ampla. Depois vieram outras obras do José Batista de Oliveira China, em 1936, e muito depois veio a obra do João Dornas Filho, em 1948. É bom salientar que essas obras que surgiram nesses séculos aí, no século XVII e século XVIII, foram obras que se baseavam apenas no que estava nos boletins de ocorrências policiais. Então, ele traz um retrato do cigano muito, muito ruim, uma imagem muito negativa do povo cigano. O antropólogo Franz Monen, que é um ciganólogo, ele faleceu há pouco tempo atrás, um francês, ele fez várias publicações sobre os ciganos de forma mais recente, e ele escreveu exatamente sobre essas obras, a forma pejorativa como essas obras traziam a imagem do cigano. Bom, depois de 1948 para cá, tivemos aí digamos, um vazio na publicação de obras literárias sobre os ciganos. O que aparecia na literatura era muito da coisa do esoterismo, falando do cigano de uma forma mais romântica, essas coisas mais comuns que tem no imaginário popular, né? A questão da cartomancia e por aí vai. Só que depois da década de 80, 90, mais ou menos, mais precisamente na década de 90 para cá, aconteceu um fenômeno muito interessante.
as academias passaram a se interessar pelo estudo do povo cigano. E aí muitos trabalhos de mestrado, doutorado, de iniciação científica, como foi o caso, ou de TCC, como foi o caso de Tarcísio, começaram a produzir material sobre os ciganos. O detalhe é que esses materiais produzidos foram produzidos por ciganólogos e não por ciganos. Então, como o Tarcísio afirmou aí também no início da fala dele, quem escreve sobre os seus tem mais propriedade, ele conhece algumas nuances, né, para poder comentar de forma mais arraigada dentro da sua cultura. E, geralmente, os ciganólogos fantasiam um pouco a questão do povo cigano. Mas isso tem trazido uma contribuição muito grande para nós ciganos, porque, de certa forma, os ciganos estão sendo alvo de estudo, estão sendo retratados na literatura, e de lá para cá já foram alguns livros publicados. Nós temos muitos ciganos que já estão entrando na academia, e por conta disso, novas obras também podem vir a ser produzidas. Então, as universidades hoje, uma parte significativa não, algumas universidades já têm políticas de cotas para ciganos, como no caso da UNEB, a UFES, a Universidade Federal do Sul da Bahia, a Universidade Estadual de Minas Gerais, a Universidade Federal, ou estadual federal do Rio Grande do Norte, recentemente criou política de cotas para a pós-graduação para ciganos. Então, nós temos, já nesse momento, um crescimento do interesse da comunidade universitária pelos ciganos. E com isso, eu acredito que a tendência é crescer, porque com o processo de sedentarização também, facilitou a frequência dos ciganos na escola. Porque antes, vocês imaginem como seria para os ciganos frequentarem a escola no nomadismo que tinham, viajando dia após dia, quando ficavam muito tempo no local, era 15 dias, 1 mês, 2 meses, então não tinha condição de estudar nesse período. E só para vocês terem uma ideia, o meu exemplo, eu comecei a estudar, eu tinha 15 anos de idade, e foi 17 anos, aliás, não, 15 anos. 15 anos de idade, e nesse período eu comecei a frequentar a escola. Fui alfabetizado por meus irmãos dentro da barraca, e depois foi que eu vim frequentar a escola. E meu pai tirou minha certidão de nascimento exatamente quando eu estava entrando para fazer a matrícula na escola. E nessa mesma data, meu pai também tirou a certidão de nascimento dele. Então, para vocês imaginarem o quão era difícil a vida do cigano até a década de 80, 90, e de lá para cá, com o processo de sedentarização, mudou-se também o ramo de comércio dos ciganos, que passaram a negociar com bens com valor agregado maior, como automóveis, casas, terrenos, lotes, enfim, com tudo que, digamos assim, se abre para o comércio, os ciganos estão negociando. Então, isso deu margem a alguns ciganos conseguirem melhorar de vida, principalmente os ciganos Calon, que, como o Tarcísio falou, sempre foram mais humildes, sempre foram mais pobres do que os ciganos Rom. Então, hoje nós temos os ciganos Calon com uma qualidade de vida melhor, muito embora nós tenhamos muitos ciganos ainda no nível de miséria mesmo. Então, e é comum hoje em dia ainda se ouvir dizer que os ciganos são ricos, que os ciganos são poderosos, etc. Porque muitas vezes os ciganos negociam com carro, e o bem que ele tem para negociar é aquele carro que ele anda, ou então 2 carros que servem para comercializar. E daí vem aquela impressão de que os ciganos são ricos, são poderosos e que têm muitos bens móveis e imóveis. Mas, na verdade, é o comércio deles que faz esse tipo de atividade crescer, né? Então, passa-se uma impressão de que os ciganos são muito ricos e podem tudo. Em relação à questão dos casamentos que Tarcísio falou aí também, acho que é muito interessante frisar alguma coisa aqui, a questão da solidariedade que existe entre os ciganos.
Por que estou falando isso? Porque Tarcísio falou das festas pujantes, de muita fartura, de muita bebida, muita comida. Muitas vezes os pais dos noivos não têm recursos, mas os ciganos se juntam, os amigos se juntam para dar, digamos assim, fazer contribuições para poder a festa acontecer, matar boi, matar porco para alimentar aos ciganos, comprar bebida, contratar bandas. Então, na verdade, isso muitas vezes acontece uma cotização entre, principalmente, a família do noivo e da noiva, mas também dos amigos que estão no entorno. Bom, Tarcísio, nós estamos chegando a 1h04 da nossa live, e eu vou... aqui, rapidinho para responder. Tem uma pergunta. Certo, eu vou passar para você responder mais algumas perguntas e logo em seguida a gente volta para as considerações finais. Tá certo. O Odair Vieira, né, tá perguntando aqui, o cigano pode casar mais de uma vez? Antigamente era um tabu, né, de certa forma, não só para o povo cigano, mas para a sociedade brasileira como um todo, né? Principalmente para as mulheres. Se a gente voltar aí uns 40, 50, 60 anos atrás, a mulher separada, né, se é que existia, porque era muito difícil, não era nem separada o termo divorciada, era desquitada, né? Então, só por aí você já tem a noção de como era um tabu. Era largada, Tarcísio. O termo mais correto era largada. A fulana está largada. Exatamente. Ou seja, o marido deixou. Exatamente. Então, é um traço que perpassa não só os ciganos, mas a própria sociedade brasileira como um todo. Antigamente, era como a gente estava falando aqui agora, era uma questão muito complicada, era praticamente impossível acontecer. Se acontecesse, muito provavelmente, principalmente a cigana, eu acho que ela não casaria de novo, até porque ela não seria mais virgem, né? Então, e isso ainda é uma moeda, vamos dizer assim, de troca para se criar e se formatar um casamento muito valioso, a questão da virgindade da moça. Então, num período bem mais antigo, era um tabu, e eu acho que, eu diria que é praticamente impossível isso acontecer. Atualmente, ainda é uma situação muito complexa para a cigana, principalmente, vamos, separada ou largada, nesse caso, né? A cigana largada, né, ou separada, ela é muito estigmatizada. Eu reputo ainda difícil uma situação dela conseguir um casamento novamente, mas acho que a tendência é facilitar. A televisão hoje em dia, né? O cigano tem televisão, tem internet, então a sedentarização tem favorecido o acesso de várias informações, até o próprio acesso à educação. Então, eu acho que hoje é um tabu, vamos dizer assim, menos pior do que antes. Antes era um tabu pior, para você superar. Hoje eu acho que a tendência é ser um pouco mais facilitada essa situação de uma cigana ou de um cigano. A cigana, o principal mesmo aqui é a cigana. A cigana se separar, o que ainda eu acho muito raro, ela se separar por conta própria, né? Depende, acho que, de uma situação muito, realmente, talvez de violência doméstica explícita, que aí a família dela resolve tirar ela da casa do marido para não estar mais com ele. E aí, numa situação como essa, talvez seja possível se pensar em um outro casamento. Mas só para vocês terem uma dimensão de que é ainda um tabu. Eu costumo frisar que o povo cigano, ele é uma espécie de um povo assim meio anacrônico. O que isso quer dizer? Ele é um povo que tem uma mentalidade ainda meio da Idade Média, só que no século XXI. Se a gente for pensar, a sociedade brasileira, a sociedade como um todo, ela evoluiu do ponto de vista temporal para adquirir uma nova mentalidade, o que é comum com a tecnologia, enfim, com os meios de comunicação. O cigano, atualmente, ele tem a mentalidade do brasileiro do interior dos anos 50, 60. Aquela coisa da mulher largada ou desquitada, uma certa visão pejorativa e machista das mulheres, o próprio tronco patriarcal da comunidade cigana. Então, tudo isso coincide com o que era a sociedade brasileira, que ainda é, mas assim, era muito mais, principalmente no interior, há 50 anos atrás. Então, eu costumo dizer que estamos hoje em 2020, o povo cigano ele tem uma mentalidade ainda dos anos 50, 60. E para algumas coisas na época da Idade Média, principalmente quando diz respeito à festa de casamento, né? O casamento cedo, principalmente, que é uma tradição do período da Idade Média, os servos, né, se casarem com 14, 13 anos. Até porque o conceito de infância não existia na época. Era um pequeno adulto. O menino ou a menina com 14, 13, 12 anos, não existia o termo criança, né?
o conceito de criança como uma fase independente na formação de um indivíduo, ele é um conceito burguês, ele vai surgir pós-Revolução Francesa, no mundo inteiro. Então, o cigano, ele, vamos dizer assim, pulou essa etapa, está começando a descobrir agora, vamos dizer, esse período temporal que é a infância, que é o momento em que nós temos que nos preocupar com a educação, enfim, com a formação do indivíduo, não com o casamento. Mas, só para vocês terem noção de como o cigano ele é um povo ainda um pouco anacrônico, um pouco fora do tempo atual. O processo de sedentarização, ele tende, por um lado, a gerar repercussões negativas, né, que podemos reputar como negativas na cultura, mas não podemos também deixar de dizer que, para outras situações, pode ser positiva, como uma própria noção de que a educação ela tem cada vez mais um valor imprescindível na formação do cigano, do indivíduo como um todo, né? Não, por nada aí. O Rodaí está agradecendo. Bem, então, vamos fazer agora, então, Tarcísio, as nossas considerações finais, visto que nós já estamos aí com 1h10, essa live é prevista para 1 hora, então a gente já está ultrapassando aí 10 minutos. Eu acredito que tem muitas curiosidades ainda para serem esclarecidas. Eu sei que muita gente tem curiosidade sobre o povo cigano. Quando eu começo o semestre na UFES, eu sempre gosto de me identificar como cigano para minhas turmas, e geralmente a gente fica assim uns 10, 15 minutos da aula só falando sobre o povo cigano, porque as pessoas têm muita curiosidade. Aí é verdade isso, professor, é verdade aquilo. Então a gente termina batendo um papo muito legal. E eu faço questão de me identificar como cigano, porque é uma forma também da gente quebrar esse estereótipo, porque os ciganos são vistos de forma muito negativa, então a gente mostra também que os ciganos são capazes, os ciganos podem frequentar a universidade, podem ser professor, podem ser médicos. Aliás, já que eu toquei nisso, deixa eu citar uma coisa aqui interessante também. Existem muitos ciganos que são profissionais, trabalham na medicina, na advocacia, engenharia, mas que muitas vezes negam a sua origem ou não deixam explícita a sua origem, para que não sofram discriminação e também não possam sofrer retaliações daqueles que precisam desse serviço. Então, é o caso de alguns ciganos que eu conheço lá no Distrito Federal, alguns que são médicos, inclusive, que não se identificam como tal para evitar esse tipo de retaliação. Então, é muito comum isso. Até pessoas famosas também, que é uma coisa também que a gente gosta de colocar nas nossas falas, pessoas famosas como Juscelino Kubitschek, que era descendente de cigano, ele nunca expôs a sua origem claramente, explicitamente para a população brasileira, mas ele sabidamente é cigano Calderaschi, que frequentava inclusive as barracas dos ciganos lá no Rio de Janeiro, quando estava muito perturbado com as coisas lá de Brasília. Também outros ciganos famosos, que a gente sabe que existe por aí, o caso Charlie Chaplin, Elvis Presley e tantos outros aí que a gente sabe que são ciganos, e também, ao longo da história, ninguém identificou como ciganos. Bom, eu gostaria então de me despedir nesse momento, depois passo a palavra para Tarcísio também para fazer suas considerações finais, e depois, em seguida, o Fábio pode assumir o comando aí. Agradeço mais uma vez ao Fábio pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouco da cultura cigana, falando um pouco do povo cigano, porque para nós ciganos é muito importante esses espaços, porque é aqui que a gente, pelo menos, tenta quebrar um pouco desses estereótipos que são criados sobre os ciganos. Se quer conhecer mais sobre os ciganos, procure conversar com os ciganos, procure interagir, e aí vocês vão ver que essas imagens que são criadas sobre o povo cigano, elas são mitos, elas são mentirosas, porque o que se leva em consideração, geralmente é uma notícia que sai nas mídias sociais, ou então na TV, no rádio, falando que o cigano fez isso, o cigano fez aquilo, e não o indivíduo com uma carteira de identidade X, um CPF Y. Então, são essas pechas que terminam pegando para todos nós ciganos. Fábio, mais uma vez, meu irmãozinho, muito obrigado pelo convite.
Tarciso. Ah, sim, você que estava passando a palavra para ele. Não, eu também faço das palavras de Juscelio as minhas e agradecer o convite também de Fábio, né? Porque eu acho que qualquer espaço que for oportunizado para a gente falar sobre o povo cigano, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser incentivado e num momento tão importante de comemoração do Dia do Livro, né? Daqui a 2 dias. Agradecer também esse espaço para que eu possa até divulgar o meu próprio livro também, né, que fala sobre os ciganos. Então, isso é importante para a gente, é importante para quem produz conhecimento, é importante para valorizar a formação acadêmica e é importante para passar a mensagem para os meus, vamos dizer, meus pares ciganos, né, meus parentes e outros ciganos que eventualmente possam se inspirar de alguma forma nessa trajetória que eu tive, né? Que a universidade é um espaço aberto, ela tem que ser frequentada pelos povos ciganos, é preciso que a gente estude, que a gente se aperfeiçoe dentro de um conhecimento mais técnico, né? Não fique apenas no conhecimento do senso comum. Eu acho que a universidade é o espaço para isso. Primeiro momento, a escola, né? Principalmente, incentivar as crianças ciganas a irem para as escolas. E no segundo momento, na universidade, que é o espaço mesmo de formação acadêmica. Dizer assim também que eu não tenho um monopólio da palavra sobre os ciganos, eu acho importante também que outros pesquisadores, independentemente de serem ciganos ou não, se interessem, eu acho que é importante. Eu, como historiador, e me sinto assim lisonjeado por ter sido um historiador cigano, de ter feito um trabalho acadêmico dentro da temática cigana. Por mais que isso tenha sido difícil em alguns momentos, porque é preciso ter o desprendimento científico, né, da questão da imparcialidade, é preciso respeitar o método do historiador, e um certo distanciamento é importante. Mas, em algumas medidas, a proximidade ajuda também na produção do historiador. E ter sempre esse cuidado para os futuros ciganos aí, caso entrem na universidade e queiram pesquisar sobre os ciganos, tomarem cuidado com o distanciamento, com o método historiográfico, antropológico, mas não deixarem de se assumir ciganos e de sempre estar querendo passar essa palavra adiante. Então é isso que eu tinha para dizer e novamente obrigado aí a Fábio e a todo mundo que está assistindo a gente. Então, eu que agradeço a vocês, né, por terem aceitado o convite, dizer também que eu já tive as minhas dúvidas, já tive os meus preconceitos com relação aos ciganos, e aí tendo a oportunidade de conviver com a Helena na biblioteca, né, Helena é esposa de Juscelio, e é minha colega lá na UFRB, e aí conhecendo o Juscelio, conhecendo a família de vocês, eu tive a oportunidade de ver uma outra perspectiva, né, então eu só tenho a agradecer, foi muito boa a exposição, foi excelente, né, tanto a fala do Tarciso como né, a mediação palestra do professor Juscelio, que nos apresentaram uma trajetória com relação a essa temática muito boa, né? Trouxe a história, a cultura dos povos ciganos com esse recorte da etnia Calon. Então, eu fico muito grato aí por vocês terem aceitado e terem nos dado a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? Trocando essa ideia. A gente queria agradecer também aos colegas que estão nos bastidores. Eu tenho aí a Jéssica, né? Bibliotecária, minha colega lá também na biblioteca. Ela está aí no bastidor operando o sistema, né? Para a gente estar aqui falando. E a Maria Helena, né, que também está presente aí nesse processo de organização das lives, que fez essa mediação entre a gente, né, para a gente estar aqui hoje conversando, aos intérpretes de sinais que facilitam essa comunicação com os surdos, aos Saberes Cruzados, que é um projeto de extensão do CAL, lá em Cachoeira, né, o CAL é um dos centros da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e é parceiro nosso também aqui produzindo os cards e nos ajudando nesse processo aí desse processo gráfico aí de divulgação. Além disso, eu queria destacar que nós estamos na Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, né, e trazer essa live nessa perspectiva de falar sobre um livro, né, contar uma história que está escrita nesse livro, foi mais uma oportunidade para celebrar o livro e a leitura, né, e dizer que nós retomamos o nosso projeto em dezembro, onde daremos continuidade a essa série de lives. Boa tarde a todos que estiveram aqui presentes, a todos que nos dão audiência. O nosso muito obrigado.